Então, muito boa tarde a todos. Estamos a finalizar este dia de Studio Visits, aqui com uma conversa com a Adriana Mulder, que foi a nossa convidada de hoje na Rama para acompanhar as Studio Visits no ateliê e para nos visitar, conhecer aqui o projeto da Rama. E agora, generosamente, brindar-nos aqui com mais um bocadinho do seu tempo, em que vamos conversar sobre os seus projetos mais recentes, também sobre a programação da Galeria da Casa Mulder, que é um projeto que a Adriana criou. E eu gostaria só de fazer uma primeira introdução à Adriana Mulder. A Adriana Mulder nasceu em Lisboa em 1975, cidade onde atualmente vive e trabalha. Cursou realização plástica do espetáculo na Escola Superior de Teatro e Cinema e realizou os cursos de desenho, o curso avançado de artes plásticas e o projeto individual no Arco. Recebeu inúmeras bolsas e prémios e realizou residências artísticas em contexto internacional, tendo vivido e trabalhado em Berlim durante um período alargado de tempo, não sei exatamente quantos anos. 13. Portanto, tu foste com a bolsa da Gulbenkian. Eu fui um ano antes. Okay. E depois ganhei o Betânia finalmente. E finalmente corrompi 4 vezes. Mas foi na altura certa. Foi-te atribuída a bolsa e, portanto, já de alguma forma depois, já tinhas essa relação. Sim, eu queria muito ir para Berlim. Depois do Betânia, como todos os betânios, que eu digo assim, ficámos lá. Acabaram por ficar, claro. Portanto, tem participado em inúmeras exposições coletivas de relevância no contexto nacional e internacional, está representada em coleções privadas e institucionais e tem apresentado o seu trabalho individualmente com regularidade desde o início dos anos 2000, tendo vindo a afirmar a sua idiosincrasia no domínio da prática do desenho, procurando estabelecer também interessantes cruzamentos com outros domínios da criação. É também responsável pela programação de um espaço expositivo independente em Lisboa, que eu já referi, a Galeria da Casa Mulder, e, portanto, hoje vamos conversar com a Adriana sobre, sobretudo, enfim, vamos atravessar um bocadinho a sua prática e a sua carreira, não é? Que já passaram 20 e alguns anos, desde que tu iniciaste a tua experiência expositiva. E também centrarmos nestas exposições que fizeste mais recentemente e que trouxeram também alguns elementos novos. Nós acabámos de ver o filme que a Adriana concebeu e produziu e apresentou na exposição que fez na Escola das Artes, na Universidade Católica, e já conversámos um bocadinho sobre ele, mas se calhar valeria a pena voltar lá, porque de facto falávamos há bocadinho, houve alguns elementos que foram introduzidos naquela exposição e que trouxeram alguma variação, digamos assim, que abriram algumas novas possibilidades em relação à tua prática, não é? Em relação àquilo que era tradicionalmente a tua prática e à forma também como o espectador pode lidar com os objetos que tu produzes. Sim, em parte o facto de eu começar a recortar os desenhos, acho que deu o mote para certos movimentos, porque o movimento é o querer captar o movimento dos desenhos é uma coisa da prática de ateliê, porque é uma coisa que ninguém vê, mas eu passo o dia a pôr desenhos na parede, eu trabalho no chão e depois ponho na parede para ver e depois enrolo e rolo os desenhos uns dentro dos outros. E, portanto, todo esse movimento era uma vontade que eu tinha já há muito tempo de captar e que finalmente consegui com este filme introduzir, não é? Sim, e registrar. Sim, tornar visível, sim, não só para ti, mas também para os outros. Quando eu tiro um desenho da parede, eu estou sempre a trabalhar sozinha e o meu trabalho geralmente é maior do que eu, portanto eu consigo pôr trabalhos de 3 metros de altura na parede sozinha com um escadote e depois tiro-os sozinha, geralmente puxando, que é um erro e que me corre sempre bem, excepto quando eu estou a fazer a desmontagem de uma exposição que rasgue sempre o desenho, mas no ateliê corre sempre bem, porque eu sei, estou com calma a fazê-lo
E esse movimento é-me sempre impressionante, porque eu tenho geralmente um rosto ou uma figura e o desenho voa e cai onde eu quero, e eu queria captar esse movimento. Quase como um pano muito leve que... Sim, é uma coisa muito leve, mas muito barulhenta, que faz imenso barulho. É como um acidente que acontece ali. E também o recortar dos desenhos. Esta não foi a primeira vez, porque eu comecei um bocadinho antes, mas na série Serpentina não são todos, mas a maior parte dos desenhos são recortados e as formas são muito orgânicas, portanto todas elas sugerem movimento. Serpenteante. Sim. De certa maneira. E depois há o facto de usar coisas de filmes há muito tempo, não é? O cinema é uma máquina do tempo fantástica e disponível. E podemos entrar lá dentro e sair, entrar e sair. E eu queria muito fazer um filme, e com esta exposição houve essa possibilidade, porque a Escola das Artes é uma escola de cinema, entre outras coisas, também de animação e de restauro, mas o cinema é a parte principal, e havia essa possibilidade de eu fazer um filme. Portanto, eu fui construindo a série e tive, como estava a dizer há bocado, tive bastante tempo para a fazer, portanto, quer dizer, bastante tempo, isso é tudo muito relativo, há quem esteja 20 anos a fazer uma coisa. Eu tive um ano, para mim um ano é um luxo. E as coisas foram-se organizando, portanto eu comecei com... Aliás, eu comecei com uma pintura que eu tenho em casa, que comprei em Berlim a um artista chamado Thomas Kowalski, e eu nunca percebi porque é que gostava muito dessa pintura, que é um cavaleiro com uma armadura e que tem uma linha de sangue a cair entre as pernas, e eu sempre adorei essa pintura. E de repente olhei para a pintura e percebi que é uma variação de uma pintura do Carpaccio, do cavaleiro que tem umas calças vermelhas. Eu penso que está na Thyssen, não sei se está, é capaz de, eu acho que está na Thyssen, não está no Prado. E eu gostei de ter sido enganada, porque não fui nada enganada, a pintura é fabulosa, mas eu não tinha percebido porque é que tinha gostado tanto. E também me aconteceu muito neste filme eu estar a fazer gestos que são gestos de pinturas que eu vi e gostei muito, porque as coisas, eu esqueço-me de tudo, eu acho que me esqueço de tudo, mas as coisas não estão perdidas, estão aqui dentro, e é preciso criarmos um ambiente que seja bom e que faça com que essas coisas saiam. Não é? Por isso estávamos a falar do bom ambiente do ateliê, e no meio desta... eu comecei com umas gravuras que eu encontrei, comecei com essa pintura e a querer ir procurar imagens que tivessem cavaleiros e guerreiros, mas cavaleiros e armaduras, e encontrei uma coisa do Dürer há bocado estava a dizer que nunca se devia dizer nada, mas eu depois também digo logo tudo, conto logo tudo, na coleção online da Albertina, que é um sítio onde eu nunca fui, estupidamente nunca fui. Estou a guardar para o grande final, com certeza. E encontrei 2 gravadores incríveis, um que se chama Meister, que é mestre, IS, que não sabemos nada sobre ele, e outro que é o Israel Van McKenham, e nós conhecemos o trabalho de um através do outro, porque ele fez cópias, este Israel. Eles eram ourives e gravadores, e eu adorei aquelas gravuras e fiz algumas composições, roubei algumas coisas, e outras são uma espécie de um trabalho de continuação. Portanto, fui dar um mergulho ao século XV e não me afoguei, consegui, ainda estou a voltar, eu acho que ainda estou a voltar. E depois foram aparecendo outras coisas, foi aparecendo a música do Matteo da Perugia, foi aparecendo a música do Conan Osiris, e enquanto eu estava a desenhar, porque eu começo muitos desenhos e depois vou continuando todos ao mesmo tempo, e depois há assim uma fase horrível que é que eles estão quase todos acabados, mas não estão acabados. E depois encontrei também um livro do Hoffman, numa viagem que se chama O Vaso Dourado, e aí encontrei o título da série, que se chama Serpentina, que é uma mulher que é uma serpente e que é a musa de um estudante muito azarado chamado Anselmo, que no final do livro se torna poeta.
E portanto fui encontrando, depois também fui encontrando através do Matteo da Perugia, cheguei à música que é anterior, da Hildegard von Bingen. Eu não conhecia estas representações do cosmos que são tão nitidamente ligadas aos órgãos sexuais femininos, não é? E quis também redesenhar esse cosmos. E depois e também comecei a recortar os desenhos. Isso foi muito importante. E de onde é que veio essa ideia de os recortar? Era uma coisa que já te tinha eventualmente sido sussurrada de alguma maneira? Estava lá, era uma daquelas coisas que estava lá e que o ambiente tinha que ser criado para que surgisse? Não, eu comecei antes. Houve uma série que eu fiz durante a pandemia, que eram retratos de adolescentes que eu roubei de filmes que me impressionaram, e fiz aqueles desenhos. Os desenhos não eram nada especial, mas também não eram para o lixo, então guardei-os e depois decidi juntar dois e recortar, que depois ficou a série Círculos Mágicos, que eu também te enviei essas imagens, e foi a primeira vez que eu recortei, mas era uma coisa muito grande. E depois comecei não todos, porque há uns que eu não queria recortar nesta série, mas quase todos eles pediram esse recorte e essa forma muito orgânica. E inclusive depois a pintura do Cranach da Salomé, que eu não fui encontrar, ninguém precisa descobrir, a pintura está lá, toda a gente a conhece, e eu ia muitas vezes visitá-la e depois percebi-me que ela tinha aquele chapéu e que depois tem um decote que continua também numa forma um pouco serpenteante. Portanto, ela tornou-se também a figura principal do meu vídeo, do meu filme, que se chama Serpentina, que é uma... Eu gosto sempre de chamar aos meus desenhos personagens, mesmo quando não faço filmes, que está num espaço estranho e que vem ter comigo ao longo do filme, até que acaba na zona do meu útero, que se transforma um bocadinho no meu corpo. Isso é mesmo o final do filme, o último plano. Sim. Pois há bocadinho também falávamos nessa possibilidade, ou pelo menos eu senti que aquele objeto, aquele filme pode ter uma existência e uma vida para além do universo das artes visuais e do desenho, não é? Que de repente é um objeto que se autonomizou e que passa a entrar nesse domínio do cinema. Sim, assumidamente. É um filme meio experimental, mas é um filme de artista, claramente. Eu fui fazendo os desenhos e ao mesmo tempo ia criando um argumento escrito e visual, mas mais visual. E sabia que daqui queria chegar ali, queria que um desenho voasse e criasse o caos, porque aquela figura é uma mulher vento, e depois queria que um desenho se desenrolasse e que ouvíssemos esse barulho. E também queria chegar até àquela fotografia do Mapplethorpe muito famosa, com a Louise Bourgeois a rir-se, e para isso também aconteceu porque eu percebi que aquela forma do chapéu era fálica e era possível. Eu queria que caíssem coisas dos desenhos, queria que a fita caísse e se desenrolasse e que as tranças do desenho se transformassem em cobras até eu ficar uma espécie da deusa das serpentes minoica. Portanto, havia assim uma série no argumento visual de outras imagens, ou o rapaz que está a soprar bolas de sabão do Manet, que está no Gulbenkian, que é outra pintura que eu gosto imenso. Embora acho que de repente vem daquele unicórnio, não é? É o corno do unicórnio, só que quando eu estava a fazer o filme é muito giro pensar e escrever, e depois o corno do unicórnio é enorme. E como é que eu vou superar? Mas consegui. E como é que surgiu essa intenção, ideia de te colocares a ti dentro do filme? Não sei, acho que eu era a personagem. Quiseste também tu incorporar uma das personagens? Não havia filme se eu não. A ideia era eu estar presente no filme
como uma espécie de artista que está com aquele aborrecimento de tédio ocioso de artista no ateliê e de repente acontecem coisas. Só que não sou eu, sou eu, mas não sou eu. Não. Claro. É uma personagem. Mas sim, isso desde o início eu ia... A minha primeira ideia era muito mais confusa e era mesmo impossível de se fazer, ainda bem que não fizemos, mas eu ia sempre estar no ateliê, até porque aquilo que eu sou no ateliê não é aquilo que eu sou aqui, ou é todo um espaço muito diferente, não é? Tu falaste, não sei, acho que foi há bocadinho também, dessa forma das coisas mágicas que acontecem dentro do ateliê e que no fundo só os artistas é que presenciam, não é? E que eventualmente servem para se poderem tomar notas e eventualmente depois a partir dali fazer outras coisas ou provocar uma situação em que essa magia possa voltar a acontecer de alguma forma. Este filme também sentes que foi isso, que foi uma possibilidade de tornar fisicamente possível, dar existência, dar um corpo a uma série de aspectos que acontecem normalmente no ateliê. Sim, sem dúvida. E o que acontece no ateliê realmente, eu acho que é uma magia pura. E depois não é uma construção, porque o que é que eu faço no meu ateliê? Eu crio um ambiente que é propício à criação de uma nova série. E depois a concentração, quando eu estou a desenhar, é uma concentração, ou a concentração dos artistas, não é? É uma coisa física muito forte, não estás a pensar, estás a trabalhar com o corpo todo. Claro. O cérebro está incluído, claro, mas a mão, no meu caso, a mão está incluída, está tudo incluído, é uma concentração total, portanto é normal, é normal. Acontece que tu sabes o que é que tu queres mais facilmente e encontras, mesmo fora do ateliê, tu sabes que queres ir ver aquela exposição e não a outra, e queres ir ver aquele filme e não a outra, e aquele livro é o que tu queres ler, e tudo isso é propício para a construção desses trabalhos. E sim, conforme eu ia fazendo o filme, porque havia um argumento, mas era uma coisa... Sim, de A chegar a B, mas o que é que acontece entre A e B? Depois também tem a ver com... Nós filmávamos e víamos o que é que estava a acontecer, depois o stop motion é uma técnica muito difícil, porque nós no fundo filmámos 2 semanas muito intensas, o dia todo, e eu tinha tipo 7 minutos de filme. E é muito cansativo, tens que estar numa posição... Eu sou muito paciente, portanto acho que fiz tudo muito bem, mesmo com o problema de costas que tenhas, consegui fazer isso tudo muito bem, mas é mesmo muito intenso e muito cansativo. E sim, chegámos a B, mas entretanto aconteceram coisas que depois também foram tornadas, ou dei mais ênfase a essas coisas na edição, não é? Depois a edição é uma maravilha, eu gosto imenso de editar. É a tua primeira experiência com... assim, em termos profissionais, de trabalhar com profissionais, eu fiz alguns vídeos, mas sou sempre eu que os filme, é uma coisa muito rudimentar, não tem luz, não tem o que eu quero, e geralmente são movimentos de eu a tirar fotografias ou coisas que têm a ver com as coisas que me inspiram ou com o desenho, com a sobreposição de imagens que fazem com que um rosto transforme um rosto e outro rosto. Por exemplo, são os vídeos que eu fiz. Isto era diferente, é uma coisa mais experimental. Tu também já tinhas projetado imagens sobre desenhos, creio eu? Sim, uma imagem sobre um vídeo. Já nem me lembrava disso. Sim, mas aí essa questão da vivacidade e do movimento daqueles desenhos, não é? Destes desenhos especificamente, já estava de alguma forma presente, já havia ali sim, não é? Sim, e mesmo nessa minha prática de ateliê, portanto era uma coisa que eu queria que aparecesse, mas não queria que fosse um filme sobre eu a trabalhar no ateliê, não é? Tem qualquer coisa disso, é mais uma fantasia
Eu acho que ainda estou a tentar perceber um bocado aquele filme. Isso é uma coisa boa. Não está. Claro. Em relação, se calhar podíamos agora, para retomar as outras exposições de que também vamos falar, há uma questão que eu gostava de colocar que tem a ver com esta ideia das personagens, que falaste há bocadinho, que todos os desenhos, não é, são de alguma forma personagens. Eu lembro-me os primeiros desenhos que eu vi teus, tinham já uma forte relação com o cinema, muito diretamente, e portanto com essa eleição de determinadas figuras, de determinados filmes que apareciam no teu trabalho e que eram referenciados muito diretamente e muito objetivamente, mas também a questão do enquadramento e de determinados planos, de determinada forma de filmar um rosto, ou determinado enquadramento em relação a esse rosto, não é? Como é que esse rosto se transforma numa imagem. E o teu trabalho, eu sempre achei que também andava muito por aí, não é? Como é que um rosto pode ser uma imagem? Um rosto que tem uma profundidade e uma densidade e etc. Como é que ele se transforma numa imagem sem ser aquilo que falávamos há bocadinho? Sem ser uma coisa gráfica? Como é que ele mantém essa profundidade, essas camadas, essa densidade, a tensão, não é? Esse olhar, como é que isso passa para o desenho? No fundo, ao longo do tempo tenho sentido isso, tenho percebido isso no teu trabalho, não é? Que há uma espécie de investigação permanente, há bocadinho também falavas da obsessão, investigação permanente nessa, como é que isto transparece, como é que estes materiais fisicamente, como é que isto permite captar essa imagem de um rosto, de uma expressão, Pois, o que eu quero é captar isso, às vezes não se consegue, mas eu uso muitas técnicas, mas a técnica que eu mais gosto é o papel esquiço e a tinta da China, e eu trabalho no chão, junto folhas de papel, colo-las, e trabalho no chão e trabalho na parede. Eu cada vez trabalho mais na parede, mas eu trabalho por camadas, e eu acho que é muito difícil. O rosto humano é mesmo uma coisa terrível, porque é mesmo difícil. E a fotografia não faz nada dele. Sim, mas a pintura, por exemplo, a história da pintura, não é, tem andado às voltas com esta questão também desde sempre, não é? Uma coisa que atravessa... Sim, ainda bem, porque como eu digo, a fotografia não faz nada, para mim não faz nada da representação daquilo que é um rosto. Tu tens uma fotografia de uma pessoa e isso não é essa pessoa. Eu acho que a pintura está mais próxima daquilo que pode ser alguém. E no caso do meu trabalho, eu trabalho por camadas e geralmente uso mais, eu tenho modelos, eu só acredito em trabalhos que tenham modelos. Os meus modelos são mortos, são fotografias, são fotocópias, e eu trabalho por camadas e às vezes uso uma ou mais imagens para inspirarem os meus rostos. E essa técnica da água e da tinta da China e das camadas dá um certo, não é bem movimento, mas às vezes parece que há um rosto dentro de um rosto e dentro de um rosto, e às vezes parece que o rosto vai desaparecer, vai desaparecer, dissipar, sim, ou está dentro d'água. E eu acho que o trabalho de desenho nos últimos anos ficou muito mais denso e ficou mais profundo. Eu ia falar de uma série que se chama The Victorians, que eu comecei que apresentaste na Galeria 111, mas comecei naquela altura da pandemia em que havia imensas bichas de ambulâncias para o Santa Maria. Foi assim uma parte muito difícil. E o Gustavo apanhou o Covid e tivemos que ficar em casa. E claro, como eu sou muito hipocondríaca, já estava cheia de falta de ar e não sei o quê, afinal eu não tinha nada. Mas foi uma altura muito intensa em que nós estávamos, eu tenho uma filha, na altura tinha 3 anos, a nossa filha, e eu tive que estar em casa e tive que fazer desenhos pequenos. Quer dizer, eu não tive, ninguém me obrigou, eu quis fazer, mas eu quis fazer porque eu queria ter um momento do dia que fosse só meu. E à noite, em vez de eu estar cansada, estava cheia de vontade de desenhar. E comecei a fazer uns desenhos
em A3, que é um formato muito mais pequeno. Ou seja, eu costumo trabalhar com formatos que são maiores do que eu fisicamente, e de repente eu tive que me concentrar num formato que é mesmo pequeno, que podes trabalhar numa mesa, não tens que trabalhar no chão, em lado nenhum. E eu acho que isso fez com que um certo nível de minúcia do meu desenho saísse. Porque é muito mais difícil fazer um trabalho pequeno do que um trabalho grande. Os trabalhos grandes podem ser fantásticos, mas há, como dizem as pessoas, é muito impactante porque é grande. E foi um grande problema para mim. Não quero dizer desafio, como diziam os americanos. Foi mesmo um problema e foi incrível, foi uma grande viagem fazer isso. Uma luta. Foi uma luta que me deu imenso prazer. E também fez com que a mão, de repente, tivesse que ter outra força. E eu fiz tudo a partir de rostos que supostamente eram do século XIX, mas não são. Mas isso não interessa nada, eram de uma coisa qualquer da televisão que era passada no século XIX. Portanto, são todos atores ingleses dos anos 80, mas era o século XIX. E por isso é que lhe chamei de Victorians. Mas achei que nós também estávamos numa de Victorians, nas nossas casas, a sermos servidos pelos supermercados e por tudo. E comecei essa série, que eu acho que são 24 desenhos. E eu acho que são todos muito, muito intensos. E mesmo não tendo o impacto da escala, tens um impacto desse desenho, dessa minúcia, dessa vontade de representar que uma imagem que seja muito, muito, muito intensa. Aliás, eu procuro sempre isso, a intensidade é um objetivo. Um objetivo de vida. E esses desenhos, tenho pena de não os mostrar. Mas esses desenhos estavam nessa exposição que se chamava Espelho? Sim. Tinha um título. E eles estavam articulados com desenhos maiores, mais em consonância se calhar com aquilo que era habitualmente a tua prática de ateliê, que te permitia trabalhar numa escala maior. Estão com 3 peças diferentes. Tu tens esses desenhos dos Victorians e depois tinhas um desenho chamado Espelho. Esse também era estranho. Que também recortei, também foi recortado, mas o círculo não é uma forma perfeita, não é como os outros desenhos que são irregulares. E esse foi feito a partir de um desenho do James Ensor e do meu rosto. E depois havia um muito grande que foi feito a partir de uma pintura do Cranach que ele fez de uma princesa e que também tinha o meu rosto. E eu gosto do título deste desenho porque se chama Oh Fuck the Ancient Ways. Foi um bocado buscar. Eu acredito muito no trabalho de continuidade. E acho que os artistas falam a língua dos artistas. Um bocado como nas histórias de Encantar, que há uma personagem que fala a língua dos bichos e vai chamar os pássaros e os peixes e os bichos todos da terra. E, portanto, eu acredito nesse trabalho de continuidade entre artistas e nos desafios que outros artistas de outras alturas muito anteriores à nossa nos lançam. Claro, eles não fizeram nada por isso, coitados, não têm... Vai ela agora pegar no Cranach, coitado do Cranach, mas ele fez-me aquele desafio e eu tenho que responder. E eu gosto de trabalhar assim. Gosto de ir... Foi como a história dos gravadores. É importante para ti que o espectador, desculpa interromper, é importante para ti que o espectador faça eventualmente esse reconhecimento e que consiga, através eventualmente de um desenho seu, ter esse processo quase de máquina do tempo e de relação direta com uma imagem que quer dizer, se quer conhecer, não é? Que faça esse reconhecimento. Ou achas que há
há eventualmente a evocação de um determinado ambiente, de uma determinada história da pintura feita de uma determinada maneira, eventualmente a datação, o período histórico. Não, eu gosto mais da coisa mais direta. Para ti é importante. Mas não acho que seja. Eu acho que o público depois vê o que o público vê. Pode estar lá escrito, as pessoas podem ter um interesse em ler a folha de sala. Mas eu gosto desse engano, como eu gostei da pintura do Kowalski, porque ela no fundo tinha a ver com outra pintura que eu gostava, se calhar ainda mais, ou se calhar não. E eu acho que é isso, não é? Depois o trabalho não é teu, o público vê e não acha obrigatório que ela teve a fazer sobre estas gravuras. Não, tu podes pensar que não, mas é um processo que acontece a ti como espectadora também, não é? Como alguém que frequenta museus, ou não interessa, ou que vê filmes, ou que, não é? E que de repente também está a ver e a identificar coisas que estão a referenciar outras coisas, ou que muito objetivamente ou de uma forma muito subliminar há ali uma presença qualquer. E trazer isso para o teu trabalho e permitir isso ao espectador, não é? Que ele também tenha esse processo de isto faz-me lembrar a Salomé que eu vi no museu não sei o quê, ou isto faz-me lembrar. E ficar um bocadinho nessa dúvida do será que ou não, sou eu que estou a... Não, há umas coisas que eu acho que são mais óbvias que outras. Eu acho que no caso da Salomé, quem conhece a pintura vai reconhecê-la. Claro que ela é diferente e tem uma forma diferente e mesmo o olhar é diferente. Eu acho que o meu olhar, o olhar da minha Salomé é um pouco mais insegura. Eu acho que a minha filha Vitória fez a melhor versão, porque a Salomé está com um ar radiante, a rir-se imenso com a cabeça do São João Batista na travessa, e ela está mesmo com ar. E o meu é um bocadinho mais inseguro, e a do Cranach não é nada insegura, é uma coisa muito afirmativa, sim. Muito poderosa. Bom, e essa eu achei muito curioso, porque a mim aconteceu também mais um desses momentos de reconhecimento, que foi de repente há no filme, um momento em que há um toque num desenho e ele desaparece e há um som de um espelho a partir-se. E eu de repente pensei imediatamente nesse desenho da exposição do espelho, daquele circular. Sim, aquilo é uma lua, é um homem-lua, que tem a ver com a mulher vento. É uma coisa que eu roubei de um telefilme que era bom, porque eles eram muito bons atores. E era a história de uma mulher que era muito manipuladora. E depois acaba por ficar louca. E depois eu conheci um casal que era parecido com estas duas personagens. Eu acho que também tem a ver com... Ela era louca, mas provocava alguma... Ela não era louca, ela era muito manipuladora e provocava alguma... algum caos por onde passava. E então eu achei que ela tinha que ser uma espécie de um vento. E é um bocado aquele vento que pode passar nas nossas vidas e que destrói tudo aquilo que não está bem feito, não é? E acontece, não é sólido. Infelizmente, vai-nos acontecendo. E eu queria que esse desenho voasse e que provocasse esse caos. E portanto, no outro do unicórnio que eu estou a soprar e vou até ao rapaz das bolhas de sabão, eu estou a soprar e é essa lua que vai. E depois a mulher que tem a rosa na mão, que é também a mão destrói, parte. Aquilo é uma espécie de uma bolha, ou de um... Era suposto ser uma bolha, mas parece mais... depois um balão que está a subir muito contente, a assobiar, e depois pimba. É destruído. E em relação à exposição que tu fizeste, que é mais recente, não é? Em Tavira, é essa série que estavas a falar. Que começou, sim, eu tinha lá estes desenhos dos adolescentes que estavam benzinho, mas também não os quis deitar fora. Havia qualquer coisa, mas estavam um bocado aborrecidos. E então juntei dois. E depois transformei todos os outros. Só fiz um desenho novo
que se chama Círculos Mágicos, que são 2 círculos que têm uma mulher e um homem que parece que estão a dar um beijo. E depois aquilo começou mesmo com essa vontade, mas a imagem que usei para esse beijo também era uma imagem dessa escolha dos adolescentes. E começou com essa vontade de representar o desejo e a violência adolescente, e depois continuou para uma coisa sobre a magia do espaço do ateliê. Eu acho que é magia, mas não é magia nenhuma. É a tal concentração que nós estávamos a falar. E depois esses desenhos foram todos recortados e muitos deles foram muito apagados e completamente transformados, e ficou uma coisa completamente diferente. Como é que tu os apagas? Usas água? São truques. São os segredos, não é? Os segredos. Dos cozinheiros e dos alquimistas. Claro, dos claro, artistas. absolutamente. Tu tens uma disciplina de trabalho no ateliê muito certinha, és assim um artista que trabalha das 9 às 5, Houve uma altura que eu achava que tinha disciplinadamente. que ser assim, mas eu não funciono nada bem. Eu vou ao ateliê muitas vezes. Agora estou numa fase de pousio, que não é verdade, porque já comecei umas coisas e já estou toda excitada de ir para o ateliê. Mas há assim umas fases, por exemplo, este verão eu decidi que queria estar que em agosto não ia ao ateliê e não fui. Mas não fez nada bem. Mas não fui. Mas houve uma altura sim que eu achava que tinha que estar das 8 da manhã às 9 da noite no ateliê e trabalhar. E as pessoas são todas diferentes. Eu não tenho energia nenhuma. Eu funciono por impulsos não intensos. é só impulsos intensos de energia. E portanto, e o meu trabalho, seja naquilo que for, por exemplo, se eu estou a pintar a óleo, eu também faço imensos intervalos. Eu preciso estar constantemente a fazer intervalos e depois trabalho de uma forma muito intensa. Portanto, quando eu estou a fazer, eu digo que a serpentina durou 1 ano, mas eu não tive 1 ano a desenhar no ateliê e a fazer muitas outras coisas. Desculpa. E depois ia pintar e ia desenhar. Agora, posso estar muito tempo no ateliê sem fazer nada. E isso é uma prática, uma parte muito importante. Esses espaços, o contexto muito do ateliê importante, sim. é assim. Sim. Claro que estou sempre a ver livros, vou ver isto, vou ver aquilo. Mas sim, tenho uma prática regular de ateliê, mas não tem que ser discussão direta não, de todo. Porque pronto, também temos que encontrar a nossa maneira de trabalhar. Às vezes demora algum tempo, principalmente porque até uma certa idade tu tens uma certa tendência para te comparares aos outros. E se tu vês, mas aquele gajo está o dia todo no ateliê, eu devia fazer isso, e depois isso não é verdade para ti. Tens que encontrar, tens de descobrir o que é bom para ti, e se calhar para ti um dia no ateliê durante a semana chega-te perfeitamente para aquilo que tu queres fazer. Eu vou mais tempo, tento ir quase todos os dias, e gosto particularmente de trabalhar, por exemplo, ao domingo, naqueles dias em que ninguém vai trabalhar, são os dias que eu gosto de ir trabalhar. Eu gosto de trabalhar à noite, mas agora, como tenho uma filha pequena, isso é um bocado difícil. Também te ia perguntar sobre isso, essa articulação da vida, para além da vida artística. Sim, é sempre uma adaptação. Às vezes eu trabalho em casa, mas tenho que desmanchar a nossa sala toda. E às vezes é um bocado chato. Depois queremos ir à sala, querem ir à sala e eu não deixo. Dá uma coisa enorme no chão. Sim, é uma interrupção, não é? Eu gosto de trabalhar. Idealmente, eu começaria a trabalhar às 6 da tarde até às 3 da manhã. Mas como a filha pequena isso é impossível, portanto amanhã também tem qualquer coisa de muito interessante. Mas eu não sou do dia, sou da noite. E gosto mais de trabalhar. E há bocadinho dizias que te é complicado partilhar esse espaço de trabalho do ateliê. Sim. Ter a presença de outras pessoas. Não é bem complicado, é uma impossibilidade. É mesmo uma impossibilidade. Sim, não consigo. E trabalho com música sempre. Também sou barulhenta. Também é chato para os outros. Mas não consigo. E para ti, esta
tudo aquilo que acontece para lá do trabalho do ateliê, e tu dizes também vou para lá ler e também passam-se lá outras coisas e às vezes é mesmo não fazer nada, não é? E isso é também trabalho, também é alguma coisa que está a alimentar. Mas e as coisas que são externas ao ateliê, que te interessam e que te... Enfim, obviamente ir ao cinema ou ver filmes ou ver outro tipo de referências visuais que sejam importantes para ti. Mas é importante para ti manter uma relação, por exemplo, com os artistas que te são contemporâneos, que são os teus pares, que estão na mesma cidade que tu, gostas de fazer essa incursão dos ateliês de outros com quem tens boas relações, obviamente, e que te interessam, que possam... Às vezes sim, mas eu vivo eu tenho uma essência, estou mesmo muito isolada e eu preciso de viver assim. Agora, há alturas em que tu precisas mesmo de ir ver o que é que se passa. Senão depois também ficas ali encalhado no teu mundo e depois também não tem interesse nenhum. Mas são alturas, agora é uma boa altura. Quando eu estou depois a desenhar, depois já não quero. Porque depois o pior não é se tu vês uma exposição boa, se tu vês uma exposição má, é uma chatice. Porque depois fica. Pois é, fica. E depois quando tu menos espera, vem. Quando estás a desenhar, depois vem ter aquilo, não queres. Claro. Mas sim, claro que é importante. E também foi um pouco por isso que eu comecei a fazer o projeto da Galeria da Casa Amolder. Há quem faça teses sobre o seu próprio trabalho e eu, digamos que é a minha tese, a Galeria da Casa Amolder. Ainda havia mais um desenho na exposição da 111, que foi um desenho que eu fiz para uma das janelas do jardim de inverno no São Luís. Do São Luís, que é um desenho sobreposto ao outro. Na 111 podes ver de maneiras muito diferentes. No São Luís apanhava a luz por trás e vias, é um desenho que tem uns ramos de árvores e tem um rosto. E foi feito por causa de uma encenação a propósito da obra de Maria Judite de Carvalho. E espera, eu sou tão que troco os nomes todos. E depois mostrei também na 111 e mostrei há pouco tempo numa outra exposição. Mas na 111 não tinha luz. Não, tu vias o ruído, mas não sentias... Não tinhas essa percepção tão clara, não é? Pois, nas imagens. Não conseguimos. Podemos imaginar. Hoje não conseguimos. Mas depois, quando disponibilizarmos o YouTube, podemos eventualmente, o filme no YouTube, esta gravação da conversa, podemos eventualmente incluir algumas imagens ou até o link para, eventualmente, para o teu site ou para... Eu estou sem site. Para se poder. Mas sim, podiam pôr o que era simpático. Fazer esse trabalho de edição. Houve alterações aqui na... Só pode, porque a configuração está diferente da página aqui do Instagram. Mas bom, retomando o assunto da Galeria Amolder, ia justamente entrar por aí, como é que aquilo foi um espaço que já foi o teu ateliê também, não foi? Sim, houve uma altura, a Galeria da Casa Amolder é uma loja de filatelia que existe há 80 anos e pertence à minha família. E houve uma altura em que eu estava farta dos invernos berlinienses, então passava cá um inverno, que também é bastante úmido e frio, mas pronto, aquilo lá é muito agreste, porque são 9 meses de inverno. E fiz ateliê naquele espaço, onde agora mostro o trabalho de outros artistas, e também foi durante a pandemia que... Lá ficámos um bocado a pensar o que é que eu ainda não fiz, o que é que eu podia fazer e que nunca fiz, e qualquer dia aquilo acaba, porque a loja é uma loja para colecionadores de selos, que também foi uma galeria, portanto aquilo está escrito como galeria comercial, como loja de selos para colecionadores. Aliás, a porta diz Galeria Amolder, eu não fiz nada, aquilo está tudo lá. E a Amolder é de August, que era meu avô. E foi também durante a pandemia que eu pensei um pouco, aliás, nem pensei muito, porque é que eu ainda não fiz isto? E tive a ver com essa prática de ateliê que eu tive lá, que era sempre muito difícil
porque as pessoas entravam na loja e ficavam fascinadas com a loja e é muito difícil competir com aquela loja. Sim. A loja é muito bonita e está meio... Muito apelativa, Sim, e tem está esse meio decadente conteúdo. e está meio parada no tempo e é muito, muito atraente. E depois eu vim viver para Portugal, em parte também porque concorri aos Courcheles e fiquei com um ateliê. E pensei, bem, tenho um ateliê em Lisboa, vou para Lisboa. E comecei a pensar nisso e de repente tinha um projeto e concorri à DG Artes para ter algum dinheiro de produção. Para a galeria. Sim, porque eu não queria estar a pedir, eu também faço imensas, todos nós fazemos exposições assim, mas é bom, não é muito dinheiro, mas haver uma ajuda acho que é o mínimo. E foi uma vontade que eu tive, mas também foi uma vontade de conhecer os outros artistas. Pois a minha questão há bocadinho vinha exatamente por aí, não é? Como é que tu fazes essa... obviamente que tens artistas que conheces e com quem tens uma relação social, pessoal, o que seja, mas para além disso, os outros cujo trabalho tu conheces, embora possas não conhecer as pessoas, decidiste chegar até eles e perceber, olha, eu quero mesmo mostrar este trabalho, eu quero mesmo, isto interessa-me a mim primeiro, portanto acho que também pode interessar outras pessoas e por isso vou trazê-los. Como é que tu pensas essa programação? Como é que... Pois, quando tu estás a concorrer a um subsídio, tens que pensar numa programação, que é uma grande chatice. Porque as ideias faziam um compromisso com ela, sim, não é? Sim, mas foi bem também. Às vezes é bom sermos responsáveis por uma ideia que temos, não é? E sim, uns artistas eu convidei porque até já conheciam o espaço e gostavam do espaço. Outros eu não fazia a mínima ideia quem eram, não os conhecia. E encontrei o trabalho deles... às vezes até em coisas online, nunca tinha visto ao vivo, e outros tinha visto ao vivo e fiquei curiosa. E é mesmo muito interessante, porque mesmo os artistas que eu conheço, uma coisa é tu conheceres os artistas, outra coisa é trabalhares com eles, é completamente diferente. Portanto, eu acho que é um projeto de pura aprendizagem para mim, porque sou eu que faço tudo, dos pósteres às montagens das exposições, bem que os artistas é que fazem as montagens das exposições, não temos assim grandes condições, e também sou eu que escrevo os textos, Claro, e isso foi a minha, eu acho que é o meu grande objetivo, ter que pensar, para já ter que perceber o outro, não é? Os artistas querem todos coisas muito diferentes. Mas mesmo muito diferentes e as montagens das exposições são sempre absolutamente diferentes. Há artistas que em 5 minutos fizeram tudo, outros que estão lá os dias todos, a noite toda, e também depende do que é que vão mostrar, claro. E depois há esse póster que eu faço para apresentar a exposição e há os textos. E os textos são mesmo o grande desafio, eu escrever sobre outros artistas e achar e conseguir perceber o que é que eles querem, o que é que eles estão a mostrar ali. E também, eu não posso dizer que eu não sou curadora, eu sou artista e também na montagem, às vezes seguir o trabalho no ateliê e às vezes há a tentação de dirigir um bocado, mas eu tento dirigir sempre em relação ao espaço, para perceberem o que é o espaço. Às vezes as pessoas não estão a perceber muito bem o que é o espaço. O espaço é um espaço que tem ruído, não é uma sala de exposições branca, ou seja, funciona melhor com estas características. Mas como sempre há artistas que não ouvem, e isso é maravilhoso, não querem saber, porque ela disse aquilo, mas eu vou fazer o que eu quero. E eu acho isso ótimo. E pronto, tem sido assim uma experiência muito... muito rica, que também aparece, eu acho que no meu trabalho, porque quando estás a lidar com muitos outros artistas e com muitas outras vontades e com muitos outros tipos de maneiras de ver o mundo. Processos, não é? De abordagens. É impossível que tu não sejas influenciado claro. por essas pessoas. As pessoas têm uma energia mais forte, outras mais fraca, mas tem sido é mesmo um processo muito rico.
E as obras que têm sido mostradas, ou algumas coisas mais instalativas, outras mais, diríamos, convencionais na sua forma de se apresentarem, são mais pintura, são mais... Esses projetos, essas obras, és tu que selecionas com o artista? Como é que ele propõe-te, olha, eu gostava imenso de fazer isto e é aquilo que vai acontecer? Sim, eu habitualmente quero que eles façam uma coisa nova para aquele espaço. Às vezes não acontece, mas acontece que essa peça que vai ser mostrada vai ficar de uma maneira completamente diferente ali. Portanto, vai ser de qualquer maneira feita para ali. Sei lá, o único caso que eu tive de pessoa que não fez mesmo para ali, mas que foi de uma enorme generosidade, foi da Sandra Vasquez de la Honra, que trouxe com ela a coleção de todos os desenhos que ela tem e não quer vender. Portanto, isso é uma coisa muito preciosa e, embora não tenha sido completamente criado para o espaço, porque não foi, eu achei que era uma... Sim, ela elegeu o momento e aquele espaço para poder mostrar. E ela tinha acabado de vir da Bienal de Veneza, portanto foi uma coisa muito generosa, mas os artistas são todos muito generosos. E têm sido muito generosos. E é um projeto que queres continuar? Sim, eu gostava. Sim. Como é que sentes que ele é recebido pelo meio e pela... Como é que sentes que é um projeto que veio de alguma forma ocupar um lugar que estava... Porque Lisboa já teve mais espaços independentes do que tem hoje, não é? Pois não sei. Um período em que... Uma altura tinha mais... varia sempre imenso. Às vezes vai imensa gente, às vezes não vai ninguém. Bem, nunca tive que não fosse ninguém, mas vai menos gente. Às vezes há coisas que saem... artigos que saem sem... que é surpreendente, sobre artistas que tu não estás à espera que tenham essa... não posso dizer que seja sorte, mas que às vezes pensas que um artista vai ter mais consagrado vai ter mais, mas às vezes é um menos que tem, e isso é engraçado. Acho que é um projeto que as pessoas acarinharam também, porque é um projeto de artista e sabem que podem ir ver a exposição à hora de semana e vão sozinhos e o sítio é muito bonito. Portanto, enquanto puder, enquanto a loja existir, porque está dependente da loja. E sentes que a loja, o que é que aconteceu à loja depois do projeto ter... A loja, eu acho que foi bom para a loja. Também, sim, e eles abraçaram muito o projeto, eles é que abrem a porta às pessoas e pedem sempre às pessoas para assinarem, porque no fundo aquilo só funciona porque a loja está aberta, tu é no meu ateliê a trabalhar, não é? Claro. E embora vá lá, se bem que ir à baixa hoje em dia, como já falámos, também já não é o que era. Mas sim, as pessoas vão indo lá e vão vindo as exposições. E eu sobretudo acho que naquela zona da cidade, não é? É cada vez mais difícil conseguir ter um projeto independente e sem... porque os espaços foram todos muito tomados, portanto sim, é um privilégio, não é? Também poder sim, manter ali alguma... central, ao lado da estação do Rocio, na rua 1º de Dezembro, portanto é mesmo um sítio... Portanto, era quase uma maldade se eu não fizesse, se eu não tivesse feito. Tens artistas neste momento que já te procuram a dizer que querem imenso fazer um projeto sempre tive. Sim. Sempre tive. E, aliás, eu deixo sempre na programação. Esta segunda programação já foi com a ajuda da Gulbenkian e da Câmara de Lisboa, que eu não concorri à DG Artes, porque via qualquer coisa, já tinha sido o concurso. E há sempre... Na primeira parte havia 3 artistas e nesta havia 2, que são exposições de artistas que não estão na programação. Portanto, há alguém que vem ter comigo, deixem aberto e depois tem a ver com a qualidade da obra, claro, e com a vontade, porque eu acho que quando as pessoas têm muito vontade de fazer uma coisa, eu acho que isso é muito importante. Claro. Desde que não seja o trabalho uma grande porcaria. Essa vontade é muito importante. Já sabes que vai ser bom. Canalizar essa energia, não é? Bom, vai ser bom. Se a pessoa quer fazer, tem essa vontade, não é? Às vezes estamos a convidar uma pessoa que, sim, está bem, eu faço. Tu em Berlim, o tempo que viveste em Berlim, tiveste este tipo de experiências também, de artist run spaces ou de... Não, conheci era muitos. Pois. E fiz algumas exposições nesses sítios. Sim. E aí havia imensos. Davas um pontapé e saltavam 10. Havia mesmo muitas coisas, porque também é uma cidade que estava sempre a mudar muito
E havia muitos Muito sítios cheia de artistas também a sim, viver, que tinha não é? muito espaço. Vazio, Não falta espaço, e depois as disponível, pessoas vão acessível. às coisas, mesmo que esteja a nevar e a chover, as pessoas vão mesmo ver Circulam, tudo. sim. Havia muitos e participei em alguns. E o que é que desse, agora voltamos, já que falei disto de Berlim, coloco-te outra questão que tem a ver com esse período que viveste em Berlim. Tu querias muito ir para Berlim, disseste há bocadinho, e exatamente porque era a cidade e a história da cidade e o passado da cidade, era aquela energia pós-unificação das Alemanhas que ficou e que de repente não é, transformou a cidade numa outra... O passado da cidade era complicado para mim. Porque o meu avô era judeu, não judeu húngaro, e se tu pensas muito no passado da cidade, não te sentes bem a lado nenhum. Mas a cidade tem muitos passados, também Claro. foi completamente destruída, depois foi dividida, ou seja, é uma cidade que está constantemente em transformação, não é? Tem camadas e camadas de guerra e destruição, e não só. E depois vieram os artistas, porque os artistas vêm sempre para os espaços que são baratos e que têm espaço. E eu acho que a grande atração de Berlim foi ter uma oferta cultural excepcional, porque há dois museus que eu adoro, a Gemäldegalerie Galerie e o Kupferstichkabinett. E para além das coisas da arte contemporânea, mas esses em particular, e ser uma cidade enorme que tinha imenso espaço. Portanto, quando eu mudei para Berlim... Em que ano é que mudaste? Em 2006, eu fui viver para Castellinali. E isso hoje era impossível. Prenzlauerberg. Não, mas era como ir viver, sei lá, não é para os fiados, porque eles são, depois aquilo está muito dividido. Mas sei lá, é como ir viver para a Rua da Rosa, mas uma Rua da Rosa que era possível viver. Certo. Conseguir dormir. E era tão fácil. Ou seja, encontravas um ateliê muito facilmente, também os ateliês do Estado são fantásticos e são baratos. Depois podias No entrar... sistema de apoios Sim, também. podes não é? entrar para a Bolsa Bolsas e Social etc. Caça, só tens de provar que és artista e que fizeste coisas em Berlim. Isso era relativamente simples, fazeres parte do tecido de artistas Cultural, da cidade. nacional. Mas depois aquilo também teve o seu momento. E Teve o depois seu também pico, foi não é? Sim. E também depois, quer dizer, hoje em dia não tem absolutamente nada a ver com esse Eu tempo. já não vou a Berlim há 4 anos. Tenho que voltar. Gostava de voltar. Mas sentes que esse tempo que decidiste ficar lá, esses 13 anos, sentes que para o teu processo, não vou falar para a tua carreira, mas para o teu processo, foi uma coisa absolutamente determinante, ou seja, teria sido diferente se tivesses ficado em Lisboa? Sem dúvida. Tinha sido uma desgraça para mim. Eu fui-me embora porque o meu trabalho estava a correr muito bem. E eu achei que tinha mesmo que me ir embora. E fiz muito bem ir-me embora porque precisava de crescer a muitos níveis e não ia conseguir fazer isso. E Berlim tem uma coisa fabulosa, é como a cidade é muito grande, tu tens espaço para pensar, tens espaço físico para andares e para poder estar sozinho. Eu na altura tinha um ateliê na Rua do Alecrim, ou seja, não havia nunca um momento em que eu andasse na rua e não encontrasse alguém conhecidas. e isso que depois na velhice é uma tristeza quando não encontras ninguém e ninguém gosta de ti, mas quando és mais novo, portanto já foi há alguns anos, aquilo incomoda-te e tu não queres aquilo. Eu pelo menos não queria estar sozinha, queria estar na minha, queria ter espaço, e em Berlim eu podia ter espaço, tinha o espaço que eu quisesse. E isso foi fundamental. Também foi fundamental fazer o Betânia, foi fundamental vender para o Kupferstichkabinett, mas depois houve ali um momento em que eu podia ter-me ido embora. Para mim foi um bocadinho longo demais. Mas havia uma coisa muito boa, que, embora Berlim esteja quase dentro da Polónia, tu viajavas muito facilmente, ou seja, eu fartava-me de viajar para ir ver exposições, isso é que foi fundamental. Eu vi muitas coisas boas em Berlim, mas ainda vi mais em Paris, e eu ia muitas vezes ver exposições, e isso
Faz-me Sim, falta, centralidade, isso faz-me não é? falta, embora Berlim esta não possa periferia. dizer que é uma cidade central, porque não é nada central. Sim, é mas a longe. acessibilidade em relação Mas ao é centro mais é muito fácil mais... e também podes ir de comboio, ou Claro. seja, tens essa Claro. possibilidade. E aqui é mais difícil. Uhum, Isso ainda me faz falta hoje em dia. uhum. Muita falta. Pões a possibilidade de voltar a sair ou de Portugal? Não. Eu estou Agora sempre com a vida ideias. familiar mais... Não, estou sempre cheia de ideias, mas eu acho que são ideias. Mas estou sempre a pensar, podíamos ir para aqui, podíamos ir para ali. Mas pronto, acho que são mais ideias. Muito bem. Obrigada, Adriana. Eu é que Foi agradeço e ótimo. gostei muito também de que me recebessem aqui muito bem, fizeram um almoço maravilhoso e gostei muito de ver o trabalho dos artistas, das artistas e o trabalho que vocês estão a desenvolver aqui. É uma coisa muito rica. Então, parabéns. Muito obrigada. Volta sempre. Temos muito gosto em receber-te. Obrigada a todos também que estiveram a assistir-nos no Instagram e aqui presencialmente. Olha, mandaram um coração.